O sol descia queimando a lomba da serra, quando Zé Valente botou o cavalo no passo manso e rumou para o alpendre da casa de barro. O couro do arreio rangia no compasso do bicho, e a poeira grudava no suor como se quisesse morar ali. No terreiro, Rosinha, 7 anos, cabelo preso numa trança torta que ela mesma inventava, veio correndo de pé descalço, cada passada levantando um tiquinho de mundo. "Pai!" gritou, braços abertos. Zé a ergueu no ar, aquele abraço que parecia rede boa. A gente entra e não quer sair. Desde a morte de Maria, a mãe de Rosinha, o sorriso dele raramente aparecia inteiro. Mas com a menina no colo, um tanto do sol se ajeitava por dentro. Foi quando Zé viu, por cima do ombro da filha, uma figura vindo devagar pela estradinha de barro. Uma mulher, vestido azul acinzentado, gasto nas barras, lenço cobrindo o cabelo, a barriga de 7 meses, podia ser 8, desenhada por baixo do pano. Andava como quem pede licença ao chão, cuidando para não acordar as pedras. Fubá, o cachorro, latiu 2 vezes só de aviso e deitou com o focinho nas patas. A mulher parou na porteira, mediu a distância até o alpendre, mediu Zé, mediu a si mesma. Tinha aquele olhar de passarinho que aprendeu que a mão pode trazer milho ou pedrada. "Boa tarde", disse, a voz guardando o cansaço. "Tem água para uma cristã?" "Tem, sim, senhora", respondeu Zé, já pegando a cuia no pote. "Sente aqui no banco, que o sol tá de judiar." Ela bebeu devagar, como quem reza de goles. Rosinha olhava a barriga com a curiosidade redonda das crianças. "Ele chuta?", perguntou, esticando o dedo, pedindo permissão com os olhos. A mulher sorriu de canto. "Chuta, é danado, parece que quer dançar forró." Zé percebeu o tremor de cansaço nos punhos dela, o pó colado no tornozelo. Naquele sertão, todo mundo entendia a linguagem muda do corpo. Fome tem cheiro, sede tem olho, medo tem jeito de segurar respiração. "Cê tá indo para onde?", Zé perguntou. "Para São Bento das Veredas, se as pernas deixarem. Tô procurando serviço, sei cuidar de casa, de menino, de horta." Pôs a mão na barriga. "Só preciso de um canto até esse pequeno se apartar de mim." "E teu nome?" "Lia." Zé coçou o queixo pensando na casa virada, no tanto de trabalho, no silêncio que fazia eco demais desde que Maria partiu. Pensou também no coronel Ambrósio, cobrando prestação de cela, e na irmã que ajudava às vezes, mas tinha ido para Natal cuidar de um emprego novo. Na vida, às vezes o coração decide antes da cabeça, e os pés só obedecem. "Aqui tem um quarto que dá para o gasto. Ajuda na casa, fica com comida, água e rede. Não vai faltar respeito nem canto de sombra." Lia fechou os olhos por um instante, como quem recebe chuva fina depois de mês de sol. "Deus lhe pague, seu Zé Valente. Deus lhe pague, seu Zé." Naquela noite, a lamparina rabiscou uma luz amarela na parede de barro. Lia, deitada na rede, olhos abertos para o telhado, escutava a casa respirar. O rangido do armador de rede, o passo leve de Rosinha, o assobio do vento passando nos caibros. Zé mexia o feijão no fogareiro, farelo de rapadura ao lado, e o cachorro repelia os mosquitos com o rabo. "Amanhã cedo nós vai na bodega", avisou Zé, sem olhar muito, "comprar sal, café e umas coisinhas." "Eu acordo cedo", disse Lia. "A água esquenta melhor quando o galo ainda tá pensando se canta." Rosinha, com o queixo apoiado no batente, observava os dois, a alegria voltando para o rosto devagarinho, como quem tem medo de assustar. No primeiro clarão do dia, a casa já tinha cheiro de cuscuz no vapor. Lia mexia a massa com colher de pau, um pano amarrado na cintura. Rosinha subia num banco para ver a fumaça subir, encantada como se fosse nuvem guardada em panela. "A senhora sabe fazer bolo de milho?", a menina perguntou. "Sei. Minha avó me ensinou medindo no olho e no coração." "E a senhora sabe cantar para o bebê dormir?" "Sei também. Aprendi primeiro para mim mesma", respondeu rindo baixinho.
Zé notou uma coisa simples e preciosa. A casa, que andava muda, reaprendia a conversar. Tinha barulho de água no prato, de pano batendo no varal. Tinha riso de criança que não tinha mais medo de rir. Foram à bodega de seu Crispim por volta de 9 horas, o sol já amarelo de coragem. Na rua principal de São Bento das Veredas, meia dúzia de portas, outra meia de janelas, um monte de gente sabendo da vida um do outro mais do que precisava. Dona Severina, a rezadeira, ajeitava um terço pendurado no pescoço. Tonho da Zabumba afinava a sanfona a troço de nada. Dizia que instrumento tinha que acordar devagar, como gente. E essa novidade, Zé? Perguntou Crispim, enfileirando pacotes de fubá. Arrumou ajuda, foi? Gente precisa de gente, Crispim, respondeu Zé, simples. E menino gosta de casa ajeitada. Dona Severina examinou a barriga de Lia com os olhos, sorriso meio doce, meio fofoqueiro. Deus abençoe, minha filha. Amém, disse Lia, baixando o rosto para esconder o rubor, que não era de vergonha, era de sentir o peso leve do olhar dos outros. Rosinha ganhou um pirulito de rapadura e ficou vidrada no brilho como se segurasse um pedaço de sol. Quando saíam, o capanga do coronel Ambrósio, chapéu de couro polido e olhar que não cedia nem pro vento, encostou na ombreira. Zé Valente! O coronel mandou lembrar a prestação da cela e do sal mineral. Zé manteve a calma no rosto, mesmo que o estômago lhe desse uma volta. Sábado que vem, leva o dinheiro do leite e do couro. O capanga desviou o olho para Lia, lento, impertinente. E a moça? É gente? Zé respondeu, seco. O homem fez um riso curto, sem dentes, e foi-se. Na volta, o caminho parecia mais comprido. Lia trazia um silêncio preocupado, segurando a sacola com força. Zé notou, mas não fuçou. Cada pessoa tem seu tempo de abrir ferida. Rosinha tagarelava sobre o pirulito, sobre a sanfona de Tonho, sobre um bode que vira pulando por cima de um buraco do tamanho do mundo. Tarde adentro, a rotina assentou. Zé no curral, consertando arame e vendo o bezerro manhoso que nascera na madrugada. Lia, lavando roupa no tanque, cantando baixo uma cantiga de sua terra que falava de rio e de remanso. Rosinha inventando casinha debaixo do umbuzeiro, a boneca de pano dentro de uma latinha que virara berço. Era tudo simples e, de repente, parecia luxo. Quando a lua subiu clara, quase cheia, chegaram 2 homens devagar até a cerca pedindo fogo. Zé saiu com a caixa de fósforo. Lia, que ainda varria o alpendre, travou a mão. Reconheceu o jeito de um deles encostar no mourão, o modo de olhar de soslaio, como quem guarda faca por dentro das palavras. Boa noite, compadre, disse o mais baixo, voz lisa. A dona aqui não é a Lia do Ariri, não? Lia respirou fundo, os nós dos dedos embranquecendo na vara da vassoura. Não sou de lugar nenhum, respondeu firme, o queixo erguido. Zé entendeu que havia história demais escondida naquele nome. Passou o fósforo aceso, ficou entre a porta e os homens, a postura dizendo o que a boca ainda não tinha dito. É casa de família, quem pegou fogo segue caminho. O homem tragou, soltou fumaça para o céu. A estrada é redonda, minha flor, quando roda, torna. Redondo também é olho de boi, devolveu Zé, calmo. E eu sei mirar. Os homens riram curto e sumiram na poeira. Lia sentou no degrau, as pernas de algodão. Zé deixou a caixa de fósforo no aparador e pegou o chapéu de couro, sinal de que ia passar a noite de orelha em pé. Fubá se ajeitou no batente, meio de lado, pronto para avisar o que fosse. Quer um chá? Perguntou Zé. Quero, mas do manso, disse Lia, tentando sorrir. Tô com a coragem meio desalinhada. Ele botou água no fogo, trouxe umas folhas de capim-santo. A cozinha ficou com cheiro de quintal depois de chuva. Rosinha, já deitada, cochichou da esteira. Pai, a tia tá com medo? Tá não, minha filha.
Tá só lembrando. Lembrança, às vezes, dói um pouquinho antes de passar. Quando eu lembro de mamãe, dói e passa, disse a menina simples. Lia fechou os olhos. Aquela frase se aninhou nela como um cobertor fino na madrugada. Não impede o frio de existir, mas ajuda. Os dias seguintes correram protegidos por uma vigília silenciosa. Zé acordava mais cedo, rodava o olho pela cerca, via rastro na areia, pegada de homem e de bicho, e voltava com um sim ou um não no coração. Lia retomou o fio das tarefas: varrer, cozinhar, dar banho de bacia em Rosinha nos fins de tarde de calor. Em cada gesto, um cuidado que tinha cheiro de coisa antiga. Mexer a panela no sentido da fé, pendurar roupa virada para o nascente, agradecer pelas pequenas farturas, uma dúzia de ovos, uma manga doce achada no vizinho. Humor, ali, aparecia de cantinho. Teve dia que Rosinha, muito compenetrada, pediu a Lia para ensinar a respirar igual de gente grande. Lia explicou que era só puxar o ar e soltar devagar, contando até 4. Rosinha tentou e desandou numa risada que não cabia na contagem. É porque o ar fez cosquinha por dentro, justificou. Zé, escutando da porta, engoliu o riso para não perder a pose. Ar que faz cosquinha por dentro parecia nome de coisa que ele não sabia dizer, mas precisava. Na feira do sábado seguinte, a mesma cena de sempre. Tonho tocando, Dona Severina com um bolo de fitas na mão, Crispim dando conta das conversas. O capanga não apareceu, o que serviu de respiro. Rosinha ganhou um chaveiro de couro com a inicial R, feito por um artesão novo que chegara à cidade. Lia comprou uma fita azul clara. Pra quê, tia? Rosinha quis saber. Pra lembrar do céu nos dias de poeira, respondeu Lia, atando no cabelo da menina. A tarde veio com vento quente, aquele que carrega areia e pensamento. No alpendre, Zé consertava um arreio. Lia bordava um pedacinho de pano, riscando com linha a forma de um mandacaru. Rosinha armava uma loja com latas vazias e folhas de umbu. Vende-se sal, alegria e farinha de rir. Foi no meio dessa paz tímida que o destino abriu a porta sem bater. Rosinha se aproximou devagar, as mãos segurando a barra do vestido de Lia. O rosto da menina parecia ter crescido uns anos por dentro. Olhou para a barriga, olhou para Lia, olhou por fim para Zé, que percebeu a pergunta vindo, grande, redonda e inevitável. Pai. A voz saiu baixa, quase segredo. A tia Lia pode ser minha mãe? A colher que Zé segurava para provar o feijão parou no ar. Lia sentiu a rede dentro do peito rasgar um fio e, ao mesmo tempo, costurar outro. O vento segurou o fôlego na boca do forno. Fubá levantou a cabeça como se também esperasse um sinal. Zé encarou a filha, depois encarou Lia. Viu na menina um pedido de chão, viu na mulher um pedido de porto, viu em si mesmo o medo de prometer e não conseguir, o medo de abrir a casa e mexer com o que ainda doía. O coração, bruto mas honesto, deu um passo. Ele abriu a boca para responder. E, lá fora, no escuro já esgarçado da noite, um cavalo rinchou perto da porteira como se anunciasse visita. A sombra de um chapéu surgiu na estrada, devagar, tomando corpo. A pergunta de Rosinha ficou pendurada no ar, feito roupa no arame, esperando a chuva ou o vento para decidir. A noite veio escura de breu, o vento carregando o cheiro de terra quente. Zé Valente pôs a mão na maçaneta da porta. O corpo automaticamente entre a casa e a rua, a velha mania de quem protege primeiro e pergunta depois. Rosinha agarrou-se à saia de Lia, os olhos grandes, esperando que o mundo dissesse a que vinha. O cavalo bufou do lado de fora, ferro de ferradura tilintando na pedra. A sombra desmontou devagar, chapéu de abas baixas, um jeito de quem conhece estrada e silêncio. Zé sentiu o peso do momento e chamou firme. Quem vem? A voz que respondeu tinha areia e açúcar, uma mistura de dureza e falso agrado. Um cristão com sede e 2 assuntos, um com o Senhor.
outro com a moça. Lia ficou gelada. Não era a voz dos dois homens que apareceram pedindo fogo dias atrás, mas tinha o mesmo cheiro de notícia que não dá paz. Zé abriu a porta só o bastante para o mundo entrar pela fresta. O homem tirou o chapéu num gesto de respeito medido. Boa noite, seu Zé. Sou Chico Melado, recadeiro de muita gente. Trago lembrança do coronel Ambrósio. Sábado que vem, a conta da cela não aceita conversa. E trago o recado de um cabra do lado do Ariri. Disse que se trombar com uma Lia por essas bandas, era para avisar de volta. Lia mordeu o lábio, olhos brilhando de um temor antigo. Rosinha sentiu e apertou mais a saia dela. Zé não mexeu um músculo do rosto. O recado do coronel eu já conheço, disse Zé, cada sílaba no lugar. Quanto ao outro assunto, aqui ninguém tá fugindo de ninguém. E criança dorme nessa casa, fala baixo ou fala lá fora. Chico Melado lançou um olhar que passeou por cima de Zé, feito urubu que sobrevoa, mas não desce. É recado só, homem. Eu não trago chicote, trago palavra. Sorriu torto. O cabra chama Damião. Disse que Lia, do Ariri, levou coisa que não era dela e que a estrada é redonda. Eu, hein, só recito o que mandaram. Lia engoliu em seco. Zé ouviu o nome e botou o corpo meio de lado, como quem prepara o espaço para uma escolha. No terreiro, Fubá rosnou só de canto, desconfiando do sorriso de quem ganha para levar mensagem que dói. Toma água, Chico, Zé disse, sem abrir mais a porta. E tange teu cavalo. Aqui é casa de família e de trabalho. Recado dado, recado recebido. Chico pegou a cuia, bebeu 2 goles, limpou o suor da testa com o dorso da mão. Eita, sertão que ensina a gente a falar o mínimo. Tá certo, vou-me que estrada não espera. Mas diga à moça, Damião tá na vereda de Riacho Seco, e a chuva, quando vier, não apaga rastro de quem quer achar. Virou as costas, montou e sumiu com o cavalo costurando a noite. A poeira ficou um tempo no ar, indecisa, até que assentou no terreiro. Por alguns segundos, a casa ficou só barulho de coração. Rosinha foi a primeira a quebrar o silêncio. Pai, quem é Damião? Lia puxou a menina para perto, acariciou a trança torta com a mão trêmula. Um nome que não precisa entrar aqui, respondeu suave, mas firme. O importante é que a gente tá junto. E quando a gente tá junto, o medo fica menor. Zé encarou Lia por um instante. Havia uma pergunta pendurada no olhar dele. O que eu preciso saber para proteger? Mas havia também respeito pela borda das dores alheias. Ele respirou fundo e assentou. Amanhã a gente levanta o arame da cerca de baixo. E eu falo com o Padre Honório para passar aqui e benzer a porta. Quem vem com língua torta desmancha no salmo. Lia sorriu de canto, grata pela fé prática daquele homem. Fé que não dava sermão, dava bordoada no destino quando precisava. A madrugada nasceu com um vento mais frio. No primeiro canto do galo, Zé já estava no curral. Maroto, o cavalo castanho, mordiscava o coxo. As vacas, magras de seca, olhavam com aquela doçura resignada que bicho pobre tem. Zé conferiu o bebedouro, botou sal, checou o fecho do portão. Pensamento martelando. Damião, Ariri, dívida com o coronel. Um bebê por nascer, uma menina que pediu uma mãe, era muito mundo para um peito só. Dentro da casa, Lia acendeu o fogo com calma, fez café ralo, o cheiro acordando as paredes. Rosinha apareceu esfregando os olhos, cabelo num ninho, sorriso que amanheceu junto com a luz. Hoje a gente faz bolo de milho? Perguntou, esperançosa. Faz. E se der tempo, a gente borda o nome Rosinha no pano de prato, respondeu Lia. Com letra bonita e ponto apertado para não escapar do pano. E piscou, como quem promete pequenas eternidades. Enquanto a água fervia, Lia ajeitou um banco e sentou devagar, a mão no fundo das costas, a barriga pesada lembrando que havia outra vida no script.
Uma pontada percorreu-a por dentro. Não era dor forte, era aviso. Vem vindo, pensou, acariciando o ventre com ternura. Zé entrou com o chapéu na mão. Mais tarde vou à cidade falar com seu Crispim. Vou vender umas peles, quitar uma parte com o coronel. Não quero capanga rondando por causa de moeda. Você não quer que eu vá? Lia perguntou, voz mansa. Querendo eu queria, mas não quero lhe expor. Povo de olho comprido acha pedaço de história onde só tem fartura de silêncio. Fica, cuida da casa e de Rosinha. Eu volto cedo. Rosinha, que mastigava cuscuz como quem guarda segredo na bochecha, levantou a mão. Posso ir com o senhor, pai? Eu ajudo a contar as moedas. Zé sorriu do jeito raro que só a filha arrancava. Hoje não. Hoje você tem missão de ficar e ajudar Lia a botar a casa cheirosa de bolo. O sol escalou o céu com preguiça e logo ficou bravo. Zé selou maroto, botou o couro no ombro, conferiu o canivete, a cabaça d'água, o miolo de rapadura no bolso da camisa. Na porteira, olhou a casa por um instante, paredes humildes, telha velha, varal com lençóis dançando, e sentiu aquele gosto de promessa na boca, de proteger o que era dele, o que passara a ser, o que ainda podia ser. Volto antes do meio-dia, disse, e foi. Lia viu o pó se levantar na trilha e sumir. Ficou escutando o silêncio que ficou, mediu o ânimo e começou. Varreu o terreiro, botou água para as galinhas, apanhou 2 mangas do pé do vizinho. Um pé que sempre se inclinava para o lado de Zé, como quem entende de vizinhança. Rosinha corria atrás de Borboleta e voltava com as mãos abanando, rindo do próprio fracasso. Tia, quando o bebê nascer, ele vai gostar de história, né? Vai. A gente vai ler para ele nos fins de tarde, debaixo do umbuzeiro. E ele vai dormir na rede do lado da minha? Vai, se você prometer não balançar forte, respondeu, apertando o nariz da menina, que gargalhou. Entre uma tarefa e outra, Lia parava e sentia o corpo. Outra pontada. É cedo, pensou, mas o corpo da gente faz relógio do próprio jeito. Bateu uma saudade de uma parteira de sua terra, Dona Iracilda, mãos de algodão, que sabia ouvir barriga como quem escuta rio. Amanhã andava bem até aparecer um vulto na estrada da esquerda, o caminho menos usado, aquele que cortava por detrás dos mandacaros. Lia viu primeiro o pó, depois o chapéu, depois as cores de uma roupa que o sol não apagava. O coração dela bateu no gogó. Rosinha, brincando, não percebeu. Bom dia da paz, gritou a pessoa, voz de mulher, num tom que espantou o medo. É casa de Zé Valente? É, sim, senhora, respondeu Lia, aliviada por reconhecer o desafio doce no timbre. Em que posso ajudar? A mulher chegou ao terreiro com um sorriso que já tinha vivido muita vida. Morena, forte, com uma bolsa de couro a tiracolo e um pano colorido amarrado na cabeça. Sou Joana de Lucrécia, parteira e benzedeira. Padre Honório mandou lembrar que Barriga Grande e Casa Nova merecem benzeção em dobro, e eu, que não perco visita boa, trouxe meus pós e minhas rezas. Lia sentiu vontade de chorar e rir ao mesmo tempo. Abriu os braços como quem acha sombra no meio do caminho. Joana entrou, benzeu porta, janela, fogão, falou baixo com a barriga, acendeu um pouco de alecrim. E o pai do menino, como é? Perguntou Joana, como quem mede a coragem da resposta. Lia hesitou e escolheu a honestidade possível. O pai é passado que não me serve mais. O futuro do meu menino está nessa casa por enquanto, e no tanto de Deus que couber na sorte. Joana assentiu, satisfeita com a firmeza. Então vai dar certo. Quando a mãe escolhe, o mundo aprende. Entre uma reza e outra, Joana contou causos, tirou risos de Rosinha, ensinou um truque para espantar quebranto com fita azul e sal grosso. Lia, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não estava sozinha no fardo. O peso se dividia em 4 mãos. As dela, as de Zé, as de Joana
e as pequeninas de Rosinha, que segurava a fita como quem segura destino. Ao meio-dia, Zé voltou com a poeira nos ombros e uma expressão fechada que não era de mau humor, era de soma. Tinha pago metade da conta, prometido o resto em couro e leite de cabra. Viu Joana e abriu o rosto. Oh, mulher de Deus! Quando entra por uma porta, o azar sai pela outra. Entre e sente, vaqueiro. Joana riu. Comi um gole de cuscuz e vim deixar essa casa cheirando a proteção. Seu mundo anda bem mexido. Almoçaram simples e farto. Feijão, farinha, manga picada. Zé contou por alto do recado de Chico Melado. Joana franziu a testa. Esse Damião é ruim de boca. Gosta de montar palavra em cima de mulher. Olhou para Lia. Se ele vier, nós não estamos só. Eu moro a 2 léguas. E Padre Honório a 1. Tem vizinho bom nessa vereda. Zé agradeceu com o olhar, aquele obrigado de quem não tem jeito no falatório, mas guarda as ofertas no bolso do peito. Joana prometeu voltar à noite da sexta, para ver como a lua mexe nessa barriga. E foi-se embora, deixando um conselho. E Zé, se puder, não vai sozinho em vaquejada esses dias. Homem, quando tá com o destino dos outros nas mãos, precisa de testemunha boa. Zé assentiu. A tarde caiu com um brilho de esperança. Lia bordou o nome Rosinha num pano, ponto pequeno e caprichoso, e a menina vaidosa passou a tarde pendurando e tirando o pano do gancho, só para ver como ficava em todos os lugares. Quando o sol começou a descer, Zé foi fechar a cerca de baixo. Ouviu ao longe um tropel que não era de um cavalo só. Parou, a mão no arame, a atenção de bicho do mato. O som vinha pelo lado do riacho seco. Estrada redonda. A frase de Chico Melado mordeu a memória. Lia! Ele chamou sem alarde, mas num tom que a casa reconheceu como alerta. Puxa a Rosinha para dentro. Fecha a porta e pega o terço da sua avó. Lia correu, puxou a menina, o coração querendo saltar pela boca, e mal encostou a tramela quando a poeira tomou conta do terreiro. 3 cavalos, 3 chapéus. O da frente trazia uma fita vermelha no queixo, sinal de gente que gosta de se mostrar. Pararam rente à cerca. O homem do meio endireitou as costas na sela e falou alto para todo mundo ouvir, voz embebida de certeza. Boa tarde, casa de Zé Valente. Eu sou Damião. Vim buscar o que é meu. Do lado de dentro, Zé ajeitou o chapéu, passou a mão na fivela do cinto, sentiu o chão firme de quem não corre do que é certo. Lia, com a mão no ventre, sentiu uma contração mais forte, como se o corpo respondesse à ameaça com seu próprio relógio. Rosinha olhou de Lia para a porta, sem entender tudo, mas entendendo o essencial. Agora a casa precisava ser coragem. Zé deu um passo e empurrou a porta, deixando-a aberta o bastante para caber a voz. Não o perigo. Aqui dentro, nada é seu, Damião. E do lado de fora, o que é seu não me interessa. A moça me interessa, Damião respondeu, olho estreito. E o que ela carrega? Eu vim conversar. Se conversa não resolve, tem outros jeitos. O vento, travesso, bateu no varal e fez o pano bordado de Rosinha balançar. Por um segundo, a palavra ficou bem no meio, entre a cerca e a porta, como um estandarte de amor ordinário, desses que os fortes de verdade carregam sem alarde. Zé cruzou os braços, o corpo erguido, a voz que não precisa gritar para ser grande. Pois então, homem, vamos ver se conversa resolve. Do quarto, Lia respirou fundo, a mão espalmada na barriga. A contração subiu como onda quente e certeira. Ela fechou os olhos e pensou, agora não, meu filho. Ou agora sim. A casa prendeu o ar. E do lado de fora, Damião sorriu de canto, como quem tem carta na manga, quando na verdade quem tinha o baralho inteiro era o destino. A tarde esquentava um silêncio estranho, desses que dão formigamento no juízo. Damião ajeitou a fita vermelha no queixo e pousou o olhar na casa como quem mede telha por telha. Os 2 cabras que vinham com ele, um magro de nariz afilado, outro parrudo com cicatriz na sobrancelha, ficaram em muda de guarda,
a rédea frouxa, mas o corpo pronto para o mau passo. Zé Valente, com o corpo de quem é porteira de si mesmo, não arredou. Uma mosca teimosa rondava sua orelha e ele não espantou. Parecia que até a mosca sabia que ali não era hora de mexer. Damião, disse Zé, voz lisa, sem pressa. Se você veio com sede de briga, vai voltar com sede maior. Mas se veio para falar, fale logo o que pensa ser seu. Damião puxou um sorriso torto. O que eu penso ser meu tem nome e se balança no ventre daquela moça. Apontou com o beiço, desrespeito desenhado. E tem mais. Ela saiu levando um dinheiro que não era dela. Acordo é acordo, Zé. Ela sumiu, eu tô só cobrando o combinado. Lia, de trás da porta, engoliu a seco. A contração mordeu outra vez, mais forte, e ela recordou o dia em que, debaixo de um céu sem sombra, Damião ofereceu um negócio bom. Trabalho numa casa de farinha, uma cama e 3 refeições, promessa bonita por cima, exploração de baixo. O dinheiro que mencionava era a soma de descontos e multas que ele mesmo inventava. Quando as mãos dele começaram a pesar mais que as palavras, ela escolheu a estrada. De dinheiro, só o troco do próprio suor, guardado num paninho no fundo da sacola. Zé pigarreou. Dinheiro eu resolvo com conta e olho no olho, falou firme. Mas barriga de mulher não é moeda nem boi de vaquejada. Aqui você não aponta nada para ninguém. O cabra da cicatriz se ajeitou na cela. E quem é você para meter a colher, vaqueiro? Eu sou o dono da cerca e o homem responsável por essa casa. Zé tocou a madeira com os dedos, como quem chama testemunha. E também sou quem sabe o que é respeito. Damião riu curto. Respeito é. Homem que bota a mulher grávida dentro de casa e faz a cidade inteira cochichar, quer falar de respeito? Oxente. Zé nem piscou. Cochicho é vento, não faz muro. Quem faz muro é trabalho e cuidado. Se você veio tirar satisfação, a satisfação é essa. A moça fica. Se tem pendência de dinheiro, mostra recibo, mostra conta, fala que a gente soma. Mas se é outra coisa que você quer, deu viagem à toa. Do quarto, Rosinha apertou a mão de Lia, miudinha mais resoluta. Tia, respira igual cê me ensinou. Puxa o ar e conta até 4. Lia obedeceu, entre uma pontada e outra. Sentiu o suor surgir na nuca, mas o coração assentou um tiquinho. Rosinha pousou o pano bordado com seu nome sobre a barriga de Lia, como quem cobre brasa para ela não apagar. É para proteger, sussurrou. Na cerca, Damião fez um gesto pro cabra da cicatriz, que tentou forçar o tom. A gente não precisa de padre, não. Precisa de acerto. A moça volta pro Ariri, tem parteira lá, tem cama e comida. E o menino que nascer, a gente registra do jeito certo. Do jeito certo é onde ela escolhe, retrucou Zé. E quem decide cama de parir é a mulher, não cabra com fivela grande. Nesse instante, um trovoar longe estalou. Primeiro aviso de chuva no além da serra. O céu, até então liso, começou a juntar uma franja de nuvens fiadas. O vento virou do nada, trazendo cheiro de mudança. Fubá, o cachorro, levantou as orelhas e caminhou, roçando a cerca, como quem entrega recado. Vai chover, mas não é só água, não. Damião percebeu o clima e resolveu jogar outra carta. Zé Valente, tu deve ao coronel Ambrósio, eu sei. Tua cela tá penhorada em palavra. Não é bom arrumar mais dono de tua vida, é? Devolve o que não é teu e a gente sai bonito. Zé enrijeceu o maxilar. A menção ao coronel era um caroço no feijão, mas ele escolheu a resposta certa. Olha, homem, o que eu devo pro coronel é assunto meu com ele. E o que você acha que a moça deve é assunto que só se conversa com respeito e prova. Você tem isso? Tenho o que todo mundo sabe. Damião cuspiu pro lado. Oxe, todo mundo sabe é a frase preferida de quem não tem nada. Zé rebateu no seco. O cabra do nariz afilado, impaciente, avançou meio passo com o cavalo, fazendo a madeira da cerca chiar.
Zé não deu um passo para trás. Apertou o punho, mas manteve a mão vazia. Ele não queria briga, mas se ela viesse, o primeiro a cair ia aprender o peso de um vaqueiro que guarda casa e menina. Foi quando uma voz cortou a quentura. "Ô, de casa!" Era Joana de Lucrécia, voltando antes do prometido. O lenço colorido batendo no ombro, as saias cheias de poeira. Ao lado dela, Padre Honório, magro, batina curtinha para não pegar no espinho, e um rosário que já tinha brigado com muito mal-olhado neste mundo. Eu senti o tempo embravecendo e vim. Diz que tem homem confundindo porta de família com bodega de grito? Damião mascou a raiva. Não esperava a plateia legítima. Padre Honório aproximou-se da cerca com uma calma que vinha de longe. "Boa tarde, rapazes." Fez o sinal da cruz, não por medo, por hábito. Se a conversa é sobre gente e sobre criança, eu fico. Se é sobre ameaça, eu rezo e depois chamo o delegado. E Joana aqui puxa a orelha de quem mexer com parida. Joana plantou os pés. E eu não puxo com delicadeza, não. Virou o rosto para Zé. "Como tá a Lia?" "Com dor de maré," Zé disse, abrindo caminho na porta para ela entrar. "Pois olhe, a maré, quando vira, se a canoa tá em casa, chega bem." E já foi dando ordens. Água morna, pano limpo, sal grosso na porta e uma vela para Santa Luzia. Damião ferveu de impaciência. "Eu não vim para novena, nem para benzeção," gritou, batendo a mão no arreio. "Vim buscar o que é meu." Padre Honório permaneceu sereno. "Filho, o que é seu é o que Deus te confiou com consentimento e lei. Mulher não é boi, criança não é trófeo. Se tem pendência, a gente resolve na praça, com número e testemunha. Se não tem, cada um segue. Agora quem tá mandando aqui é o tempo." Apontou para o céu que escurecia, os primeiros flashes de relâmpago, e a dor de parto. O resto espera. Zé percebeu a distração momentânea da trupe de Damião e meteu uma palavra fina. "Damião, cê tem mãe?" "Tenho." Saiu num estalo, quase ofendido. "Pois pense nela parindo você. E pense num cabra na porta dizendo que ia mandar, escolher e decidir. Pense se a sua mãe ia aceitar." Foi como se o relâmpago lá longe batesse também dentro do homem. Ele vacilou por um segundo, curto, mas suficiente para Zé avançar um passo com o olhar e cravar o limite. Ali não. Joana já estava do lado de dentro, mão de algodão na barriga de Lia. "Menina, não briga com a dor, dança com ela. Respira por cima." Olhou para Rosinha. "Tu, pequena, pega a fita azul. Vamos fazer um laço na janela para espantar olho ruim." "Pronto!" Rosinha correu, séria como uma adulta de missão. Do lado de fora, o cabra da cicatriz cochichou no ouvido de Damião. O vento trouxe pedaços. "Coronel, amanhã, delegado." Damião endireitou a postura, tentando retomar o enredo. "Eu volto amanhã, Zé, com papel e gente para provar. Hoje deixo a parturiente em paz." Cuspiu a última palavra como quem faz favor. "Mas não pense que acabou." "Você não volta para dentro dessa cerca," respondeu Zé calmo. "Quando quiser falar, fala da estrada para lá. Eu escuto. Se vier manso." Damião puxou a rédea. Os três viraram os cavalos. Antes de ir, ele mirou a janela. Viu a fita azul que Rosinha amarrou tremulando, e algo nele doeu, mas ele não ia admitir. Tocou o cavalo. Foram-se numa nuvem de poeira, o céu respondendo com um ronco grosso, como se a caatinga tivesse opinião. Quando a poeira assentou, Zé soltou o ar que não sabia que prendia. Padre Honório botou a mão no ombro dele. "Homem, proteger é ofício de santo, mas santo também pede ajuda. Amanhã eu falo com o delegado Arnaldo, e com o coronel, se preciso." Disse, conhecendo os pesos daquele mundo. "Você não tá só." "Obrigado, padre." Zé encarou o chão, depois ergueu os olhos. "Me ajude a segurar esse teto, que a chuva vem." E veio. A primeira cortina d'água bateu no telhado como aplauso. A terra sedenta soltou um cheiro doce, quase de perdão. Joana sorriu.
acolhendo o sinal. Água na porta é sorte para menino chegar bem. Vamos trabalhar. A casa virou coreografia. Rosinha foi buscar panos. Padre Honório acendeu a vela e rezou baixinho. Zé ferveu água, separou lençóis limpos, lavou as mãos como quem entra em rito. Joana comandou com doçura firme. Lia, olha nos meus olhos. A mulher obedeceu. Esse menino tá escolhido a chegar agora. Não é Damião, não é coronel, não é medo que manda. É seu corpo e o tempo de Deus. Vamos juntas. Lia cerrou os dentes numa contração funda, a mais funda até então. E a lágrima que escorreu não era de dor somente, era de memória, de coragem e de uma gratidão estranha por estar naquele quarto de paredes simples, com gente que, de modos diferentes, tinha escolhido ficar. Zé, na porta, segurava o mundo com os dedos. Quis entrar, quis sair, quis ser útil sem atrapalhar. Joana percebeu e apontou. Vaqueiro, pega aquele pano e mantém a água quente. Se eu gritar agora, você vem. E reza com o padre do seu jeito, cada um tem o seu. Rezo com a mão. Zé respondeu, torcendo o pano com cuidado. E com a teimosia de ficar. Outra contração, mais longa. Joana sorriu, guerrilheira de partos. É isso, vem vindo. Bonito, teimoso, igual mãe. Rosinha, num canto, apertou o rosário de Padre Honório com os olhinhos fechados. Sussurrou, inventando oração. Santa Chuva, Santa Janela, Santa Luzia, Santa Mãe de todo mundo, ajuda o bebê de Lia a nascer com o coração valente. A vela tremulou e firmou, como quem diz amém. O trovão respondeu, barrigudo, mas amistoso. A fita azul bateu de leve no batente e parou, mirando a cama como um olhar. Joana inclinou a cabeça. Agora. O agora veio com a força de um rio que encontra leito. Lia gritou um grito bonito, desses que rasgam e costuram ao mesmo tempo. Zé entrou 2 passos, sem invadir, presença de árvore. Padre Honório murmurou salmos que já tinham visto nascer e morrer 1000 vezes. Joana puxou com sabedoria, guiou com respiração, e, de repente, o quarto encheu de um som que nunca se esquece. Choro de recém-chegado, fino e cheio, parecendo que a própria chuva tinha virado gente. É menino, Joana anunciou, rindo e chorando. Menino danado de cheio de voz. Lia caiu num choro silencioso, riso no olho, mão estendida para receber o mundo pequeno. Zé deu um passo, o peito abrindo como porteira em dia de festa. Rosinha, com as mãozinhas em concha, quis tocar o ar ao redor, com medo de amassar a novidade. Deixa eu ver, sussurrou emocionada. Peraí, pequena. Joana limpou, enfaixou, pôs o menino no peito de Lia. Agora sim. O bebê pegou o peito com vontade, como se dissesse, cheguei, me aguentem. A chuva afinou, como se sorriu também. Por um instante, a casa inteira virou um coração só. Foi quando um estalo cortou o telhado. Não era trovão, era madeira. Zé ergueu o olhar. A água, farta e pesada, tinha feito uma das ripas antigas ceder sobre a varanda. A goteira abriu, violenta, justo acima do canto onde guardavam os sacos de farinha e os recibos, inclusive os papéis do coronel. A água começou a comer os cantos do envelope. Oxente! Zé correu, puxou um banco, tentou alcançar com a vassoura. A ripa gemeu de novo, ameaçando romper de vez. Não sobe, Zé! Gritou o Padre Honório. A madeira tá podre! Se cair aí, leva tudo! Zé retrucou, medindo o risco. No mesmo segundo, por baixo do barulho de chuva, vieram 2 sons de ferradura no terreiro, curtos, urgentes. Zé travou no meio do passo, o corpo dividido entre o telhado e a porta. A silhueta de um cavalo parou rente à cerca. Uma voz que não era de Damião chamou, embebida de pressa. Ô Zé, corre! É sobre o coronel Ambrósio! A voz que ele reconheceu como a de Chico Melado tremeu pela primeira vez.
A coisa desandou na cidade. A ripa estalou alto, a água rolou mais forte e o choro do bebê, recém-chegado, trocou de tom. Não de medo, de estranhamento. Lia apertou o filho ao peito. Rosinha agarrou o pano bordado. Zé ficou um segundo suspenso entre o teto que cedia e a notícia que chegava com a chuva. E entendeu que no sertão, quando chove de uma vez, não é só no céu que o tempo vira. Chico melado encharcado, chapéu pingando, o cavalo ofegante rente à cerca. A chuva caía reto, grossa, fazendo o terreiro virar um mapa de poças. Zé Valente pôs o corpo na porta, o olhar pedindo a frase inteira. Fala, homem! A voz saiu mais alta do que devia, mas a urgência pediu. Chico respirou, engolindo água e medo. O coronel Ambrósio apontou para trás com o queixo como se a cidade ficasse plantada ali. Levou um tiro na praça, um só. Pegou de lado. Dizem que não foi de matar na hora, mas caiu feito tronco. Tão dizendo de tudo. Briga de jogo, vingança de vaquejada, cobrança de dívida. O povo se ajuntou, o delegado Arnaldo fechou as portas da venda de seu Crispim, chamou 2 soldados. Tá um redemoinho, Zé. E tem mais. Tão falando teu nome no meio das línguas por causa da cela e de ter discutido preço ontem. Eu ouvi. A ripa gemeu acima da varanda, cuspindo um fio grosso de água bem em cima do saco de farinha. Zé olhou para o teto, para o bebê, para a chuva, para o recado, e precisou escolher o que salvar primeiro. Pegou o banquinho, subiu no impulso, enfiou um pedaço de couro por baixo da ripa, sustentando com a vassoura. Segura, meu Deus, ele murmurou, os braços tremendo, a água batendo no rosto como tapa. Padre Honório trouxe uma bacia para aparar a goteira. Empurra mais pro lado, Zé. Guiou. A batina ensopada colada na canela. Isso! Agora é a bacia aqui. Se tiver corda, a gente amarra o couro no caibro. Tem, sim. Rosinha correu, ligeira, trouxe uma cordinha que usava nas brincadeiras de pular. Zé amarrou, os dedos rápidos, nó de vaqueiro que segura mais que teimosia. A goteira a acalmou, virando fio manso. Dentro do quarto, o choro do bebê voltou ao compasso de recém-chegado. Um soluço doce, cansado. Joana, senhora de si, no olho do furacão, assentou. Tá bonito, menina. Respiração ajeitada, cor boa. Esse menino tem nome? Lia olhou para o filho, para o rosto miúdo que parecia concentrado em existir. E um nome veio de dentro, sem consulta, como se já estivesse bordado nela antes de tudo aquilo. Bento. Amém, disse Joana sorrindo. Bento que vem com bênção e sustância de chuva. Chico ainda na porta, inquieto como bicho de cerca aberta. Zé, eu trouxe aviso porque achei que tu tinha que saber antes do resto do mundo. Damião estava bebendo na venda quando tudo aconteceu. Vi ele cochichando com o cabra da cicatriz. Se o nome do senhor já tá rodando, vai ter língua querendo enfeitar. E coronel ferido vira assunto de fogo. Zé desceu do banquinho demorando um segundo para sentir o chão com firmeza. A cabeça dele já somava. Dívida Damião, coronel no estirão entre a vida e a morte, delegado Arnaldo, que não era mau, mas gostava de papel assinado. A casa com telha bamba e Bento, miúdo e absoluto. Eu vou, falou por fim o rosto escorrido de água e decisão. Preciso me mostrar na praça. Antes que inventem enredo com meu nome. Padre, o senhor fica? Padre Honório assentiu, sem piscar. Fico e faço de muro. Olhou para Lia. Filha, descansa. Joana e eu seguramos o terreiro. Rosinha, tu é meu braço direito. Vigia a vela para ela não apagar, tá? Quando a chama dança demais, a gente protege com a mão. Eu protejo, padre, Rosinha disse, com aquela seriedade que só criança em missão tem. E eu vou com você até metade do caminho, se adiantou Chico melado. Pelo menos levo a conversa ligeiro se tiver barreira. Não, Zé negou, calmo. Tu já trouxe tua parte. Vai para tua casa, seca teus ossos. Se o mundo precisar de testemunha, tu é homem de palavra. Mas nesse pedaço eu vou só. Tenho o que dizer e como dizer.
Lia ergueu o rosto, pálida e bonita, na coragem de mãe recente. Zé... Ele veio, tirando o chapéu por respeito de quarto e de rito. Encostou a mão no ombro dela, azul no olhar dela, o pequeno Bento agarrado ao peito, satisfez com um segundo de silêncio cheio. Eu volto, garantiu. E se chover dentro da casa e fora, eu volto do mesmo jeito. Vai com 3 anjos. Um é o meu. Lia tocou a mão dele, os dedos quentes apesar do frio da chuva. E... obrigada por ficar quando todo mundo quis que a gente fosse embora. Zé mordeu um sorriso raro, daqueles que ele só deixava nascer em momentos que pediam coragem em paz. É que eu sou ruim em ir embora, disse, ajeitando o chapéu. Melhor eu treinar o ficar. No alpendre, Joana enrolou uma trouxinha. Leva um pano seco e um pedaço de rapadura para não fraquejar. E se cruzar com língua ruim, lembra, quem tá com a verdade pode falar manso. Quem grita, grita para si. Zé montou em Maroto, que relinchou em aprovação. A chuva bateu na aba do chapéu, escorrendo pela frente, fazendo um cortinado que fechava e abria o caminho num piscar. Ele tocou o cavalo com cuidado, desviando das poças mais fundas, o mundo reduzido a um ritmo de casco e coração. Na casa ficou um silêncio de espera boa, quebrado por sons leves. A respiração de Bento, a água pingando na bacia, a vela tremeluzindo, a reza murmurada. Rosinha, empilhada de zelo, ajeitava a coberta na borda do berço improvisado, uma gaveta forrada com o pano mais limpo da casa, que virou leito santo. Ele tem cheiro de chuva, a menina disse, encantada. Tem, não é? Joana respondeu, ajeitando o lençol. É o sertão dando as boas-vindas. Lia deitou, um cansaço bonito pesando nos ossos. O corpo doía aqui e ali, mas a alma tinha encontrado um jeito de se encaixar, mesmo com o medo rondando os beirais da casa. Padre, chamou baixa, o senhor acha que o coronel morre? Padre Honório suspirou, sinceridade de quem não vende certeza. Não sei, filha. Sei que a vida e a morte são vizinhas, mas enquanto tiver pulso, a gente chama a vida pelo nome. E se a morte vier, a gente chama respeito. O que eu posso te prometer é o que já te ofereci. Presença. Presença salva a gente de cada pedacinho, murmurou Lia, os olhos fechando. Joana lançou um olhar pela janela. Entre as gotas, ela viu 2 pontos se movendo na vereda do riacho seco. Não eram de Zé, que tinha seguido pelo caminho da feira. 2 cavaleiros devagar, como quem evita barulho de cascalho. Uma pontinha de desconfiança mordeu a nuca dela, mas a chuva, às vezes, mente pro olho da gente. Deve ser vaqueiro buscando bezerro desgarrado, comentou, mais para si do que para outros. Com água assim, bicho some dos olhos. Rosinha continuou concentrada na vela, como se com o olhar segurasse a chama no lugar certo. Se a chama for para apagar, eu sopro? Não, menina, sopro confunde. A gente faz parede com a mão e espera ela lembrar da função, ensinou o padre. Na estrada, Zé entrou no bairro da praça com o peso da água no ombro e o peso da tradição no lombo. O adro da igreja estava cheio de gente repartindo versões. O delegado Arnaldo, bigode molhado e olhos de cão farejador, botava ordem aos berros calmos. Cada um na sua casa, e quem tiver visto, fala um de cada vez. Crispim, da bodega, acenou com o queixo quando viu Zé. Homem foi feio. O coronel estava sentado no banco da praça, contando moedas, quando um sujeito encostou e soltou o tiro. Pegou de raspão. Dizem que sim. Eu ouvi dizer que a bala pegou num canto do peito e saiu pelo ombro. Mas também ouvi que ficou. Essas horas, ninguém sabe de nada. E eu, Crispim? Zé perguntou direto. Tão me botando onde? Tu sabe como é língua, Zé. Te viram ontem discutindo preço, te viram hoje passando na rua cedo. Aí vira novela. Mas o delegado não é bobo, não. Ele pergunta sem sujar. Como que chamado, Arnaldo apareceu, o chapéu na mão, a chuva molhando o cabelo levemente grisalho.
Fixou os olhos em Zé com uma mistura de cansaço e respeito. Zé Valente, precisava te ver. Pois me veja. Zé abriu os braços de leve, mostrando que não tinha nada escondido além de um homem. Tô aqui porque meu nome é meu e eu não deixo rodarem com ele. Ontem tu veio me procurar por causa do coronel. O delegado começou, consultando um caderno que carregava seco dentro da camisa. Disse que pagava sábado uma parte, o resto em couro e leite. Eu anotei, confirmo. Hoje, onde você estava entre 10 e meio-dia? Em casa, trabalhando. Depois fui até Crispim vender pele. Ele confirma. Voltei antes do meio-dia para não pegar a chuvarada. Zé respondeu, sem tropeço. Quando a chuva engrossou e a notícia chegou, eu dei meia volta e vim. Deixei em casa uma mulher de resguardo, um recém-nascido e um padre, se o senhor precisar de santo e de testemunha ao mesmo tempo. Arnaldo mordeu o canto da boca, contendo um sorriso no meio da seriedade. Eita, casa cheia de proteção. Baixou um pouco a voz. Zé, estão dizendo que viram Damião e o cabra da cicatriz por perto da venda na hora do tiro. Eu tô de olho neles faz tempo. Não gosto de trabalhar com diz que diz. Mas quando meu bigode arrepia, eu anoto. Se tu cruzou com ele? Cruzei. Na minha cerca. Veio declarar que vinha buscar o que é dele, e eu mandei ele falar de longe. Zé firmou. Hoje, quando minha casa virou quarto de parto, ele recuou. Disse que voltava com papel. Papel? Arnaldo arfou um riso curto. Homem que ameaça com papel e chega com cabra armado não tá com vontade de cartório, não. Deixa comigo. Mas se ele voltar, não segura sozinho. Não seguro, não. Zé olhou ao redor, sentindo as casas, as caras, a chuva que não dava tréguas. Mas eu seguro minha porteira e minha palavra. Foi quando um rapazinho ofegante, filho de Dona Severina, atravessou a praça feito flecha, parando diante do delegado. Seu Arnaldo! Seu Arnaldo! O peito subindo e descendo. O coronel acordou. Tá meio grogue, mas falou um nome. Eu não entendi direito por causa da tosse, mas parecia da... O menino engoliu água. Dami... Tossiu. Damião. A praça, que é dada a ouvir, ouviu. Se espalhou num segundo, como cheiro de café em cozinha pequena. Arnaldo botou o chapéu de novo na cabeça, modo de guerra sem arma. Pronto. Fez um gesto para 2 soldados. Riacho Seco. É para lá que a vereda aponta. Vamos. O delegado mirou Zé mais uma vez. Vai para tua casa, homem. Protege os teus. Me espera com notícia. Se Damião te procurar, não heroíza. Grita. A vizinhança ainda sabe o caminho de levantar por quem é decente. Zé assentiu. Tinha coceira de ir junto, mas aprendeu quando moço que coragem também sabe ficar. Virou o cavalo na chuva, o coração martelando agora com outro ritmo. O de quem sabe que o fio da história podia mudar de mão a qualquer minuto. A volta foi mais difícil. A água engrossou. O chão virou sabão em alguns trechos. O vento pareceu brincar de empurrar e puxar. Zé apertou o joelho no lombo do cavalo, sussurrou para Maroto como quem conversa com um amigo. Calma, meu velho, a casa nos espera. Quando avistou o umbuzeiro da frente, o mundo alargou. A vela ainda acesa. Milagre de Rosinha, mãos em concha. A bacia no lugar certo. A fita azul na janela, firme, apesar do vento. Zé desceu, sentiu a gravidade das responsabilidades e a leveza do cheiro de recém-nascido. Entrou sem estardalhaço, o corpo inteiro dizendo, cheguei. E então? Lia perguntou, já erguendo o tronco. O coronel não morreu. Falou um nome que parece o de Damião. O delegado vai atrás. Zé pousou a mão no batente, respiração ainda acelerada. Tão cochichando meu nome, mas eu dei meu depoimento. Se tentarem mexer, a gente tem padre, parteira e bodega de testemunha. Joana abriu um sorriso de meia-lua. Eu disse que santo é muro. Por via das dúvidas, botei sal grosso na soleira. Se mal olhado tentar, escorrega.
Zé aproximou do berço improvisado. Viu Bento, miúdo, a boca fazendo biquinho de quem sonha com leite. Um aperto bom tomou o espaço onde há pouco só cabia medo. Oxente, um cabra bonito, ele disse quase num sussurro. Bem-vindo. Rosinha ergueu o pano bordado. Pai, eu botei meu nome pro bebê não se perder dentro da casa. Assim, ele sempre acha a gente. Espia que menina sabida, Joana riu. Vai ser guia de gente. Lia observava Zé como quem observa a chuva caindo em telha nova, um misto de alívio e descoberta. Zé, começou, e as palavras vieram com a coragem que o parto lavou. Se amanhã o mundo vier bater na nossa porta com papel ou com boato, eu não quero mais correr. Eu cansei de ser estrada. Quero ser casa. Ele olhou para ela com uma honestidade que não sabia ser pequena. Pois a gente junta madeira, barro e promessa e levanta a parede. Demorou 1 segundo, o coração se ajeitando num lugar que ele não conhecia. E se a menina perguntar de novo o que perguntou, eu vou responder com mais firmeza. Lia sorriu, os olhos marejados, e foi nessa hora que a realidade lembrou que no sertão a boniteza sempre pede prova. Um assobio agudo cortou o ar do lado de fora, seguido de 3 batidas secas na madeira da cerca, o sinal que vaqueiro usa quando não quer gritar na chuva. Zé congelou no gesto. Fubá levantou, rosnando baixo. Joana endireitou o queixo. Padre Honório pegou o rosário, não de medo, de hábito de confronto com coisa errada. Rosinha agarrou a mão de Lia. E Bento, como se sentisse o mundo virar de novo, abriu os olhos por um instante. 2 bolinhas escuras que pareciam querer registrar a face de quem o cercava. Quem é? Zé perguntou sem abrir. A resposta veio limpa, mas baixa, quase respeitosa. Sou eu, Damião. Vim sozinho. Quero falar sem testemunha de cavalo e sem fita na vara. Trago papel. Zé sentiu a casa toda respirar de um jeito diferente. Olhou para Lia. Ela assentiu, surpresa consigo mesma por não tremer. Havia força na fadiga e um menino que tinha tirado metade dos medos de lugar. Então vai ser aqui, da porta para lá, disse Zé, a voz mais firme do que nunca. O papel mostra primeiro, a palavra vem depois. A tramela rangeu devagar, o cheiro de chuva entrou junto com um vulto. Damião, encharcado sem os comparsas, segurava um envelope molhado na mão esquerda. Na direita, nada. O olhar dele não tinha mais fita de bravata. Tinha uma coisa parecida com desespero, mal comido. Eu vim porque... Ele começou, pigarreou, e as palavras pareciam pedrinhas na boca. Porque o recado que vocês receberam tá meia verdade. Esse papel aqui... Levantou trêmulo. É a certidão de promessa de casamento que eu fiz com Lia, lá no Ariri, no cartório do seu Raimundo. Eu trouxe para mostrar que não é só palavra jogada, mas... Respirou como quem engole um espinho. O coronel me usava para cobrar o que não era de direito. Eu sei de coisa que pode matar eles, e se o delegado me pega, eu compro uma cama na cadeia. A chuva engrossou de novo, batendo na fita azul como tambor. Joana trocou um olhar rápido com o padre. Ali tinha mais do que papel molhado. Damião agarrou o envelope com força, estendeu por cima da soleira, sem entrar. Eu vim oferecer o que eu tenho. Verdade. Em troca, a voz falhou, eu peço proteção. E do lado de fora, como se o mundo tivesse ouvido a palavra proibida, 3 sombras se destacaram na vereda do riacho seco, parando a poucos passos do terreiro. Não era soldado, não era vizinho. A chuva disfarçava, mas a postura denunciava capangas. Um deles ergueu algo que brilhou mesmo sob o cinza. Zé, Damião sussurrou, sem olhar para trás. Se eles me acharem aqui, não sobra cerca para contar a história. O bebê chorou baixo, um queixume de gente nova, e o tempo, de novo, ficou em pé na soleira, esperando a escolha.